Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas casas de Israel. Esse é um assunto muito importante na palavra de Deus. É um assunto muito profundo e muito delicado, mas ao mesmo tempo é um assunto que desbloqueia muitas das profecias que estão na Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, diz respeito a muitas passagens que estão nas Escrituras. Então é um assunto muito importante. Eu gostaria de dividir isso com vocês porque a revelação disso é maravilhosa e a gente começa a entender muito mais a palavra de Deus quando a gente entende essa separação das duas casas de Israel, que Deus dividiu em casa de Judá e em casa de Israel, também conhecida como Efraim. Vamos analisar e vamos entender essas escrituras um pouquinho mais. Então, esse assunto é importante a gente começar a entender a partir lá do Gênesis, quando Deus faz as promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Essas promessas têm a ver com a salvação do mundo inteiro e inclusive com a igreja, e são assuntos que o entendimento, que até hoje é tido a respeito das escrituras, desvincula Israel da igreja. E isso causa muita confusão. Então, quando você entende que Israel é diferente da igreja, você começa a falar coisas como o arrebatamento secreto, ou então a esposa do cordeiro. Você começa a entender que Deus então pode ter duas esposas, porque a esposa do cordeiro é a igreja. E se Israel não faz parte desse pessoal, aonde que a gente encaixa isso nas escrituras? Então as coisas começam a ficar um pouco confusas. Aí você precisa começar a pescar textos de um lugar para outro, para costurar alguma coisa, para que essa mensagem faça algum sentido, mas mesmo assim, ao final de tudo, não faz. Então, eu peço que você preste muita atenção nisso que a gente vai estudar agora. Eu vou falar os versículos, os capítulos, as passagens da Bíblia onde trazem essas coisas. É importante que você confira isso na sua Bíblia, que você leia os contextos, que você leia as passagens, para que você também entenda. Não acredite no que eu estou falando aqui. Vai conferir, vai estudar, vai buscar. E também não é necessário que você concorde comigo, porque justamente por não concordar com o que eu escutei de outras pessoas no passado, é que eu fui buscar e Deus me revelou essas coisas. Então, isso também é tido como uma coisa boa. Quando você não concorda, você vai buscar aquilo e você entende, você chega a um conhecimento melhor do que o que você tinha, ok? Então vamos lá. As duas casas de Israel. Esse assunto, como eu já disse, é importantíssimo para desbloquear as profecias que estão principalmente no Velho Testamento, mas no Novo também. Paulo, nas cartas dele, fala muitas vezes sobre Efraim e Judá, e é um negócio maravilhoso. A gente vai seguindo aqui e conforme for, a própria palavra, a própria escritura vai revelando as coisas. Então a gente vai entendendo melhor. Se esse vídeo ficar muito comprido, eu vou cortar ele em alguns pedaços, tá? Com divisões aí de 10, 12 minutos, para que não fique tão longo. E aí você vai seguindo, Porque no canal tem outros vídeos aí em 3 partes, onde as pessoas assistem a primeira parte e a segunda e a terceira você vê que não teve uma continuidade do estudo. E um desses assuntos também é a multidão de nações e plenitude dos gentios, coisas que nós vamos abordar aqui agora, ok? Então vamos lá. As promessas para Abraão, Isaac e Jacó começam lá em Gênesis 12, no versículo 3. Deus promete para Abraão pela primeira vez que ele vai abençoar aqueles que o abençoarem e amaldiçoar os que o amaldiçoarem, e que nele, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então você entende aí, já tem uma promessa de Deus falando que em Abraão
serão benditas todas as famílias da terra. Depois, Deus amplia essa promessa para Abraão em Gênesis 22:18. Ele também diz que a descendência de Abraão será como as estrelas do céu e como a areia do mar, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Em Gênesis 26, a partir do versículo 4, Deus faz essa mesma promessa para Isaac, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E depois, em Gênesis 28:14, Deus faz essa promessa para Jacó, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, veja que isso vai passando, pela descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que neles, através da descendência deles, serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente, essa é a linhagem da semente, que é Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Isso não tem dúvida, ninguém questiona isso. Mas será que é só isso que está dizendo aqui nessas promessas de Deus? Vamos seguir em frente. Depois, em Gênesis, no capítulo 13, a partir do verso 16, fala que Deus promete a Abraão que a descendência dele vai ser como o pó da terra, se referindo à descendência humana de Abraão, ok? Depois, em Gênesis 28, no versículo 14, Deus faz essa mesma promessa para Jacó, que a descendência dele será como o pó da terra. Em Gênesis 17, a partir do versículo 4, Deus promete para Abraão que a descendência dele seria uma multidão de nações. E isso é maravilhoso, porque através de Abraão existiria uma multidão de nações e através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Aí você vai falar, bom, mas através de Abraão também teve Ismael. Então essa multidão de nações são todos os descendentes de Abraão. E você tem razão, é verdade. É claro que a gente está falando aqui da promessa de Deus para a linhagem de Jesus, da onde viria a semente, e através dessa semente benditas todas as famílias da terra, ok? Mas se a gente for um pouquinho mais para frente, em Gênesis 35, a partir do versículo 9, Deus faz também essa promessa para Jacó. Então, Deus fala para Jacó que através dele, a descendência dele seria uma nação e mais uma multidão de nações. Aí é a hora que a gente precisa parar para pensar, porque quando você fala em Abraão e Isaac, tá bom, Abraão teve lá Ismael, que se pode entender como a multidão de nações saindo daí. Em Isaac também teve Esaú, que se transformou em Edom. Então também a gente pode entender que dessa linhagem de Esaú saíram também outras nações, separadas da semente, da descendência da semente, e que poderia também entender dessa maneira. Mas quando chega em Jacó, essa questão fica mais complicada, porque em Jacó eram as 12 tribos de Israel. Não teve nenhum filho diferente ou que saísse da linhagem. Israel, Deus deu o nome dele de Israel, e ele era o pai das 12 tribos de Israel. Então, a partir dessas 12 tribos de Israel, a promessa de Deus fala que sairia uma nação, ok? Israel, ou os judeus, e uma multidão de nações. E essa multidão de nações, então, viria da onde? Vem dessas 12 tribos. Essas multidão de nações, tem que vir dessas 12 tribos. E vem mesmo. E a gente vai ver isso, mais pra frente um pouco. Essa multidão de nações está relacionada com Efraim. Você já ouviu falar de Efraim? Se você já leu os profetas, as profecias, você vai ver que em muitos lugares existe a casa de Judá e Efraim, também conhecido como a casa de Israel. Tá? Essa separação é que a gente precisa entender mais profundamente. Quando a gente entende essa separação,
que nós chegamos a um pleno conhecimento das profecias. Ok? A gente vai seguir no próximo vídeo.